pessoal. Boa noite, boa tarde a todos e a todas. Tudo bem? Eduardo, aí, consegue me ouvir? Bom, gente, então hoje damos início à nossa terceira conferência, conferência virtual do Seminário Integrado do curso de Arquitetura da PUC Minas, que acontece entre Praça da Liberdade e Coração Eucarístico. Em função de algumas determinações estabelecidas pelo Comitê de Monitoramento da Covid, a gente vai seguir com esse formato de conferências virtuais para o seminário. Espero que em breve a gente consiga retomar as conferências presenciais. Bom, nosso convidado de hoje, então, é o Eduardo Gonçalves, designer formado em 95 em desenho de comunicação pela Escola Técnica Carlos de Campos, em São Paulo. Em 2006, fundou a Sagaz, empresa que atende eventos corporativos, sociais e de entretenimento com trabalho artístico autoral, trazendo tecido para a estrutura de tendas, palcos e obras de design. Definida como uma plataforma de design cenográfico multidisciplinar, é focada em desenvolver ambientes e estruturas cênicas inovadoras para eventos de arte, música e cultura. Ao longo dos anos, Eduardo se dedicou profundamente à exploração das formas tensionadas, adquirindo assim um vasto portfólio de obras de arte e soluções construtivas com tecido. Conquistou reconhecimento nacional e internacional, se tornando uma referência no campo das estruturas tensionadas para festivais. No segmento da música eletrônica, foi responsável pela criação e realização de tendas monumentais, grandes palcos cenográficos e instalações interativas, atendendo ao longo dos últimos anos os principais festivais do Brasil, Portugal, Espanha, Inglaterra e Austrália. O tema da conferência é Bioarquitetura nos festivais. Agradeço novamente a presença e a participação do Eduardo. Passo a palavra a ele. Boa apresentação a todos. Eduardo, muito obrigado. Sinta-se em casa. Obrigado, professor Hugo. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Foi uma excelente oportunidade que vocês estão me dando. Foi interessante também eu me preparar para essa apresentação, que fez eu reviver momentos da minha trajetória, né? Então, hoje eu estou aqui para dividir com vocês um pouco da minha trajetória e mostrar como eu consegui chegar a grandes festivais internacionais, né? Criando grandes estruturas que estão ali, de alguma forma, ligadas à bioarquitetura, né? E então vou mostrar para vocês um pouco essa evolução do meu trabalho, essa evolução da minha história. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Som também, ok. Vamos lá. Bom, minha história começa mais ou menos por volta de 95, né? Quando eu me formei nesse colégio técnico Carlos de Campos. Era uma escola quase que parecia uma faculdade, né? A gente tinha ali, era uma escola estadual, gratuita, mas esse curso de desenho de comunicação abrangia propaganda, cinema, fotografia, todas as formas de comunicação, né? Então a escola também tinha alguns laboratórios, né? Que propiciou para mim um leque de conhecimento muito grande, né? Então eu mexi com argila, eu mexi com fotografia, eu mexi com aerógrafo, eu desenhei com tinta a óleo, né? Então foram uma série de técnicas que me abriram a cabeça para uma série de possibilidades, né? Ao me formar na escola, eu tive a sorte de pegar um estágio numa escola de samba, né? E aí foi muito interessante de ver todas essas técnicas que eu aprendi sendo aplicadas na prática com um propósito gigantesco que é o carnaval, né? Então isso foi muito estimulante para mim e isso mostrou para mim que era isso que eu queria fazer. Eu sempre fui uma pessoa mais analógica, gostava de construir as coisas. Então eu me achei nesse ambiente da cenografia, né? Depois dessa escola de samba, eu trabalhei como assistente de fotógrafo por alguns anos, até que surgiu a oportunidade de trabalhar com um cenógrafo que estava desenvolvendo uns cenários através de um amigo, e eu me dei muito bem com esse cenógrafo.
Eu gostei muito da dinâmica do trabalho dele e passei a trabalhar com ele algum tempo. E depois, com os contatos adquiridos, eu comecei a trabalhar com outros cenógrafos, né? E a cada novo cenário que a gente tinha que realizar, materiais e técnicas novas tinham que ser aprendidas, né? Então, eu fui adquirindo esse portfólio de soluções, né? Essa bagagem, né? E um desses cenógrafos, chama-se Renato Teobaldo, hoje ele faz muito cenário de ópera. Ele tinha um trabalho muito bonito com tecido tensionado, ele usava isso nos seus cenários, né? Depois eu fui ter conhecimento, ele tinha aprendido isso com uma outra pessoa muito famosa aqui em São Paulo, que é a Loira, que ela também fez muitos eventos no início dos anos 90, 2000, né? E ela aprendeu isso com o Flávio Império, que foi um diretor de teatro, que foi o primeiro registro que se tem de pessoas usando essa técnica de tecido tensionado em teatros, em exposições, né? Então, o Flávio Império foi primeiro, a Loira foi uma assistente dele, o Renato Teobaldo foi assistente da Loira, né? Então, eu bebi da fonte ali, de certa forma, né? E muitas pessoas que trabalharam com esses cenógrafos, né? Acabaram trabalhando com tecido tensionado para eventos e coisas assim. Bom, pois bem, eu fiquei encantado com esse material e com as possibilidades dele. Eu sempre levava uns pedaços para casa e fazia ali umas experiências, né? E uma vez eu pedi um pedaço maior, ele me deu, e aí começa a minha história. Final dos anos 90 é o início das festas de música eletrônica no Brasil, né? E esse movimento eu vivenciei, eu gostava de música eletrônica, e eu comecei a frequentar as festas, né? E fiquei encantado com a decoração, usava-se muito tecido tensionado, e eu olhava aquilo, eu olhava o que eu fazia na cenografia e achava aquilo muito amador, né? Eu falava, tem coisa melhor, dá para se fazer melhor, né? E eu passei a fazer meus experimentos em casa, né? E um dia eu tive um estalo e eu visualizei uma forma humanoide de tecido, né? E aí eu falei, eu preciso tirar essa ideia da minha cabeça, né? E aí é aquela coisa, né? Eu precisava realizar uma maquete, que eu tinha pouco tecido, né? Então, peguei um pedaço de madeira, botei 4 ferrinhos, tracei umas linhas ali e estiquei esse bonequinho e vi que eu conseguia dar diversas formas para ele, né? Eu conseguia dar expressão para esse pedacinho de tecido, né? E aí eu falei, esse vai ser o meu produto de entrada nesse mercado da música eletrônica. Eu vou criar um produto, né? Então, aqui essa foto de baixo foi a minha primeira exposição. Eu botei 2 bonequinhos na parede de uma pizzaria, aquela moça orgulhosa é minha irmã. Orgulhosa da obra do irmão dela. Então, aqui a foto da primeira maquete e mais algumas. O primeiro boneco de 3 metros, que eu fiz no quintal de casa. Esse movimento da música eletrônica, no final dos anos 90, era um movimento muito pequeno, poucas pessoas faziam ainda as festas, né? Então, as mesmas equipes faziam praticamente todas as festas. Eu senti muita dificuldade de entrar. Eu até consegui fazer algumas, mas era um universo que eu não consegui penetrar muito bem, né? Por outro lado, eu já fazia alguns trabalhos em eventos corporativos e sociais, como casamentos, festas de 15 anos, com tecido. E aí, para minha surpresa, o boneco foi super bem aceito, né? Foi como um carro-chefe, assim. Então, assim, eu queria estar na rave, mas eu acabei no evento corporativo. Então, eu montei muito boneco em evento corporativo e festas de firma, né? Aqui eu montando meu primeiro boneco grande, num evento pago, assim, né? E aí mais alguns. Eu cheguei a desenvolver um sistema para as pessoas manipularem o boneco na festa, né? Que eu acreditava que uma decoração interativa ia ser muito mais interessante, né? Eu fiquei nisso de 95 até mais ou menos 2005, né? Eu trabalhava bastante, eu tinha vários trabalhos comerciais, né? Mas eu queria estar lá nos festivais, né? Então eu continuava frequentando e tal, mas não entrava. Em 2006, eu resolvi, junto com meu sócio, Rodrigo Machado, fundar a Sagaz. Essa época, ter um site era uma coisa muito cara, né? Então a gente fazia CD-ROM, gravava CD para distribuir nas agências. E eu resolvi fazer um livro
um compilado de alguns trabalhos e com a visão que eu tinha das possibilidades do tecido, né? Então, aqui mais algumas fotos dos bonecos em alguns eventos. Eu até consegui botar os bonecos em cima de um palco, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, vou fazer aquilo que a gente conversou. Espera só um pouquinho. Eu fiz esse book físico, com as páginas recortadas, para mostrar o quanto poderia, como eu gostaria de entregar esse trabalho, né? Um trabalho com mais qualidade e com uma gama de possibilidades muito rica, né? Então, esse foi o jeito que eu encontrei. Aí já maquetes de tendas, né? Eu já vislumbrava onde eu queria chegar, mas eu ainda não tinha, não estava adulto o suficiente para isso, né? Os telões 360. Os primeiros palcos. Boneco. O boneco eu cheguei a patentear, eu tenho hoje a patente, uma marca. Eu fazia uma série de esculturas com projeção, também vou mostrar, usando tule tensionado. Aí aqui uma série de possibilidades de esculturas que a gente consegue fazer com tecido. Aí eu vou mostrar agora para vocês um pouco esse tempo todo eu tentei criar diversas possibilidades para o uso do tecido tensionado, né? Para mim conseguir se diferenciar das demais pessoas que faziam isso, eu passei a criar esculturas, né? Então eu fui pesquisando, eu consegui fazer árvores, cones dos mais variados tipos e tamanhos, luminárias ilustres, né? Inspirado um pouco na obra do Ernesto Neto também. Isso era um lugar de trabalho. Aí eu fiz muitos trabalhos com projeção, com o VJ Alexis da Visual Farm, eu fazia as esculturas, luminárias. Esculturas em tule com projeção. Essa escultura abaixo, eu cheguei a levá-la para a Inglaterra para participar de um festival, a convite de um amigo. Essa época ainda não existia o videomapping, né? Estava começando ainda. As maquetes sempre presentes como objetos de estudo, né? Para se calcular tudo. E aí eu consegui, através de alguns contatos de amigos próximos, vender minha primeira instalação para um festival internacional, que era o Boom Festival, que acontece em Portugal a cada 2 anos. A gente levou 3 esculturas e a gente projetou nessas imagens. E eu vou colocar o vídeo para vocês verem. Tá bom? Eu e o Eduardo, nós estamos pesquisando suportes de projeção tridimensionais, suportes que façam que a projeção de imagens dê uma sensação próxima da holografia. E eu acho que essa instalação no Boom foi uma grande demonstração, né, de toda a nossa pesquisa dos últimos anos, e eu fiquei muito feliz de estar lá. Essa aqui é a maquete da instalação que a gente montou. É uma instalação de 450 metros quadrados por 6 metros de altura. Ela era composta de 3 esculturas como essa, dispostas em quadrantes de 8 metros. No meio, uma torre da onde saíam as projeções que iluminavam as 3 esculturas, criando assim um ambiente onde as pessoas circulavam e descansavam e ficavam ali apreciando as imagens e a forma das esculturas.
falar um pouquinho enquanto o vídeo passa. Bom, fomos para lá, eu e meu sócio, para montar essa instalação. O pessoal do vídeo chegou por último, né? No terceiro dia, meu sócio se machucou. E aí, aquela garra brasileira, né, de superação, vamos entregar, vamos dar um jeito, né? Entregamos a obra, ela fez muito sucesso, todo mundo gostou, saiu muitas fotos, né? E a turma do festival, que não tinha dado muita importância para nós, assim, no primeiro momento, né? Estava arriscando, né? Ficou muito impressionada, né? Então eu consegui ganhar a confiança deles, né? E assim que o festival acabou, eu tive contato no festival, né? Com muitas construções, muitos artistas e tal. Aquilo para mim foi um êxtase, assim, de possibilidades, né? Eu propus para o festival de eu fazer a próxima pista de dança deles, o palco principal, que é a maior obra desse festival, né? Isso era em 2008. E eles toparam, eles enxergaram na nossa equipe a possibilidade de entregar isso. E aí a gente foi para lá montar. Essa época eu não mexia com nenhum tipo de software, né? Então era tudo feito de maneira analógica mesmo. A gente fazia diversas maquetes até achar uma forma que a gente gostava, e muito desenho, né? Então aqui em cima vocês vão ver que tem uma fotinho da maquete, a gente montando. Eles tinham um briefing que era, eles queriam usar juta e bambu, né? E eles queriam fazer uma coisa extremamente econômica, né? A gente montou isso em 7 pessoas, em 55 dias, sem o uso de nenhuma máquina. Aqui uma foto de cima da maquete. A planta feita no CorelDRAW, na época. A gente não tinha conhecimento para usar outros softwares. E aqui a obra pronta. Cabia por volta de 15 mil pessoas dentro. Foram 7 dias de festival e deu tudo certo, apesar dos apesares. Depois de ter conseguido finalmente fazer minha primeira pista fora do país, igual tem cantor que é assim, faz sucesso lá fora, aí volta a história no Brasil, né? Eu consegui ser notado pelos organizadores do Brasil. E aí, os organizadores dessa festa, que acontece em São Paulo, estavam no festival, ficaram sabendo que era um brasileiro, me deram a chance. Só que para essas estruturas, há sempre um desafio estrutural a se vencer, né? E aqui no Brasil, o que se usava mais eram as estruturas de alumínio, que são box trans, que são treliças de alumínio, com cubos que se parafusa, né? E eu tive que pensar como resolver e como desenhar essa obra usando isso, né? Então, a gente criou essa estrutura com 36 metros de diâmetro e 12 de altura, totalmente em estrutura de alumínio, né? Em 2010, novamente, esse festival de Portugal me chamou para participar. Eu cheguei a fazer projetos de pistas de dança, mas não foram aprovados. E aí eles tinham um desafio que eles precisavam fazer um lugar que ia acontecer uma apresentação de um grupo de teatro francês, né? Mais uma vez, o briefing era ser uma coisa econômica, que envolvesse algum tipo de reciclagem. E aí eu tive uma ideia de fazer esse peixe, que abria a boca e as pessoas entravam para assistir o espetáculo. Essas escamas do peixe são a tenda de 2008 reciclada, né? A gente criou um molde e reciclou a tenda inteira e conseguiu fazer esse peixe que foi montado 3 edições seguidas. Novamente no Brasil, eles me chamaram para fazer essa festa, que o briefing era um templo, né? Uma amiga, especialista em domos e zomes, construiu esse zome, que é essa cúpula, e eu fiquei encarregado de fazer esse templo. E, novamente, a única estrutura disponível era os box trans. A gente usou juta, tecido e papel também. Aí eu tive um dia conversando com a minha esposa, estava lá me lamentando para ela da dificuldade construtiva que eu enfrentava, né? Pensava as coisas de madeira, aí não fechava orçamento, aí
estrutura era sempre tudo quadrado, eu não conseguia expressar o que eu gostaria, né? A minha intenção sempre foi fazer um trabalho mais escultural, né? Eu sempre busquei isso, fazer ambientes mais envolventes, que a pessoa se sinta dentro, né? E o que eu via no mercado na época era sempre mastros, cabos de aço e tecido flat, com a função de fazer sombra, e esses tecidos pintados, né? Esse era o que se via nas redes. E eu achava aquilo um pouco absurdo, porque o tecido tensionado ele te possibilita fazer formas lindas, né? Então essa era a minha busca, né? Então essa tenda para mim é um marco, foi a primeira vez que eu consegui desenhar usando estrutura de alumínio uma coisa mais no shape que eu gosto, né? No shape que eu estava buscando, né? Então eu consegui usando ângulos fazer essas patas dessa aranha, né? Curvas. Mas ainda ela não se sustentava sozinha, eu precisei ter pés ajudando a sustentar essa estrutura para dar segurança, né? Isso foi feito, acho que em 2012. Um outro festival me chamou para fazer uma pista. Novamente, o briefing era usar a estrutura de alumínio. Tudo isso foi desenhado, tanto a pista quanto o tecido, no papel. A gente não tinha conhecimento ainda, né? Então, a gente fazia toda a modelagem desses cones, tudo isso usando papel, né? Lápis e papel. No ano seguinte, com o sucesso dessa pista, o organizador me chamou para fazer o festival inteiro, né? Então, a gente repetiu a pista preta e branca, criamos mais 2 tendas e fizemos o palco principal também. Tudo com box trans, né? E sempre buscando fazer formas de uma arquitetura mais envolvente, mais escultural, né? Vocês podem notar que a gente sabe que o tecido não é um material altamente resistente, né? Mas a gente lida com as intempéries, né? Então, todos os meus trabalhos, eu tento jogar a favor dessa força invisível que é o vento, né? Então, você nota que na estrutura preta e branca eu fiz uns buracos, uns vazados para essa estrutura respirar. Nessa estrutura, eu apliquei alguns pedaços de tule para ter um pouco mais de ventilação também. Então, esse é um dado importante, assim, a gente sempre tenta jogar a favor do vento, né? O tecido é uma característica do meu trabalho, é a matéria que eu mais me identifico, né? Então, quando eu projeto um grande palco, eu sempre tento trazer um pouco essa matéria para o palco. Então, essas pétalas que parecem sólidas são tecido também. Aí eu fui contratado para fazer uma trilogia, 3 anos seguidos do evento, cada ano com um briefing diferente. Esse ano era um dragão. Novamente, usando o box trans, como é que eu crio uma estrutura para fazer um corpo, né? É como um Lego. Então, a gente teve que desenhar toda uma estrutura de alumínio usando o box trans. Aqui um exemplo básico, os braços, tudo usando essas estruturas de alumínio. Usa, sei lá, quase 700 metros lineares para fazer uma estrutura dessa. Essa pista eu fiz no mesmo ano, dessa vez eu consegui estruturar ela para não ter os pés a mais, né? E aqui a gente mostra um pouco como que ela foi feita, a gente precisou até de um guindaste para içar umas peças. E eu vesti as peças antes de fechar a estrutura para conseguir esconder a estrutura sem nenhuma emenda, né? Para ter uma noção do tamanho. Cada redondinho desse tem 3 metros de diâmetro. E aqui ela aponta. Esse foi o segundo palco da trilogia. Já tinha um briefing um pouco diferente, eu tinha que usar bastante madeira, né? E o tema era um portal, mas lá no fundo eu trouxe um pouquinho do tecido, que era a nossa linha, né? Aqui para ter um pouco a noção dos materiais envolvidos. Nesse aqui eu já usei CNC, já é uma época que a gente já estava desenhando satisfatoriamente bem no SketchUp.
E aí a gente, junto com outros parceiros, conseguiu gerar todas as peças para fabricação. Mais uma vez, um exemplo de uma pista não convencional, num formato diferenciado, que é a nossa busca. Os círculos, para esse tecido não flambar muito na relação com o vento, né? E os desafios que são criar estruturas economicamente viáveis, né? De rápida montagem, de rápida desmontagem. Às vezes a gente viaja. Aquele dragão, por exemplo, eu montei ele 5 vezes, em 5 capitais diferentes, né? Um render. Aí, novamente, o Festival de Portugal me chamou para criar uma pista. E dessa vez o briefing era a gente construir com estrutura tubular. Eu nunca tinha trabalhado com estrutura tubular. E tive que aprender a lidar com esse material, mas já tinha adquirido um certo conhecimento de estruturas, né, com as estruturas de alumínio que a gente vinha trabalhando. Então a gente conseguiu projetar essa estrutura com colunas e treliças, né, só que tubular, e a gente mandou fazer essas curvas para formar essas pétalas e conectamos isso com algemas, né. Eu sempre busco, no final, revestir tudo para que tudo isso se integre à escultura, né? E assim sumir a parte que aparece ferro, né? Cada pista que a gente cria, ela tem uma estética e uma necessidade específica, né? Então, por exemplo, essa pista, ela rola um som calmo, todo mundo fica sentado, às vezes até deitado, eles chamam de chill out, né? Então, para projetar uma pista, você precisa também entender a estética sonora dessa pista, né? Então, os conceitos que vão contemplar essa pista, né? Então, a gente sempre leva isso em conta, faz uma pesquisa, ouve bastante música também, para entender essa atmosfera e conseguir compor um ambiente que dialogue de forma harmônica com o que vai acontecer ali, né? Ela não precisava ser tão alta, as pessoas estavam sentadas, né? A gente forrou tudo com espuma e carpete. Aí, 2 anos depois, eu fui novamente convidado para ir para Portugal, fazer uma estrutura. E uma outra estética musical, um som mais agitado, né? Um outro tema. E o briefing estrutural desse ano era, eles queriam experimentar os vigas laminadas, né, e conectores de metal e colunas de bambu, né? Então se somou a nossa equipe, uma outra equipe internacional para ajudar a desenhar essa estrutura. Foi feito tudo no SketchUp, algumas coisas no Rhino também, né? Aqui todo o desenho do rigging, né, que é todo esse trabalho de cabo de aço, né, para segurar a estrutura e servir de apoio para os tecidos, né? Tudo muito bem pensado, revisitado por um engenheiro. Maquetes de estudos para a gente conseguir a curva perfeita com tecido, né? Eu sempre, quando possível, faço as maquetes para entender esse comportamento. Às vezes coloco até um ventilador para ver como ele se comporta. E aqui a gente montando a estrutura, né? Aqui foi uma equipe bem grande, de profissionais de diversos países envolvidos, né? E a cobertura ficou a cargo 100% da minha equipe. Mas a gente participou da construção da estrutura também. E aí, mais uma mala na bagagem, né? Mais um conhecimento na bagagem, né? Aprendi a trabalhar com vigas laminadas e conectores de metais. Fiquei ainda mais experiente no trabalho de rigging, né? Rolou um trabalho de rigging muito sério nessa estrutura. Aqui um pouco a dimensão das coisas, né? Uma estrutura muito sólida, né? E aí também a gente começa a notar uma evolução, né? Eu, por exemplo, que acompanho essa evolução do movimento da música eletrônica no Brasil e no mundo, a gente vê nitidamente que os eventos estão cada vez ficando mais sérios, construindo estruturas mais sólidas e maiores, né? Então, aquela pistinha que eram uns paninhos esticados se tornou uma obra gigantesca, né? Eu sempre procuro me envolver também com a parte de iluminação para garantir uma entrega, o resultado final ficar de acordo com a nossa expectativa, né?
A gente tem duas situações, a diurna e a noturna, né? São duas estéticas. Então, quando a gente constrói, a gente também leva isso em conta, né? Na hora da escolha das cores, né? Da composição. Novamente, no Brasil, eu fui convocado a fazer uma estrutura de 88 metros de comprimento, né? Mais ou menos 3.500 metros quadrados, com a menor quantidade de mastros possíveis. Esse era o briefing, né? E eu tinha um desafio ainda, que era vencer um desnível de 5 metros, né, no terreno. O cliente fez questão de botá-la de trivela no terreno, só para facilitar nossa vida. E aqui é só um exemplo de como a gente somos uma das poucas empresas no Brasil, no quesito de festivais, que realizam um estudo topográfico, né? Então, a gente contratou um topógrafo para marcar os pontos, né? E a gente fez esse plano e encaixou a tenda ali, nivelada, e aí compensamos esse nivelamento com a altura dos mastros, né? Então, aqui está um pouco a implantação, acho que está flicando um pouco, né? Aqui ela montada, novamente um exemplo, esse lugar que rola esse festival é um lugar que venta muito, já teve grandes tempestades, e eu sempre procuro estar com o tecido trabalhando em camadas, para tornar mais fácil a passagem do vento. A gente conseguiu vencer esse vão de 33 metros, usando esses mastros flutuantes, que a gente apelidou de push-up, e devido a gente ter aprendido essa técnica fora do país, a gente trouxe isso para essa obra, né? Eu, quando faço um desenho, né, eu tenho um certo feeling, né, uma experiência adquirida, né, para dimensionar mastros, cabos de aço e tudo mais, mas eu sempre submeto isso a uma validação do engenheiro, né? Na maioria das vezes, há uma correção, alguma correçãozinha, e muitas vezes não há, a gente até acerta de primeira, né? Essa, por exemplo, tinha um cabo, que era uma linha espinhal do tecido, da estrutura, que ele sugeriu que fosse um cabo mais grosso, que ele falou, ali está o ponto de ruptura, né? Então, é sempre importante isso. Uma visão da tenda. Essa equipe aqui embaixo foi a responsável por confeccionar essa tenda e também montar. E a visão interna. Então, a gente conseguiu, né, com muito poucos mastros, vencer esses vãos e fazer uma espécie de um auditório, né, para esse ritual, né? E agora, essa foi a nossa última obra, 2018, no Boom Festival. Eles me chamaram para fazer essa pista, com a condição de reciclar a estrutura da pista anterior, do ano anterior, né? Que eram aquelas vigas. E o briefing era outro, né? Nesse ano, a edição falava de geometria sagrada, então a gente criou essa padronagem, né? E eu tentei esconder a estrutura da parte externa, né? E era uma coisa que eu notei que na outra tenda tinha ficado muito visível, né? A gente teve que, novamente, remontar a mesma estrutura no mesmo lugar exatamente. Então, um novo estudo topográfico, coloca lá os balas, que são os blocos de concreto, as vigas, e começa tudo de novo, né? A gente teve ajuda na hora de montar essa parte central de outras equipes, e depois a gente tocou a montagem inteira só com a equipe de brasileiros, né? Adicionamos mais mastros flutuantes para conseguir mudar esse shape, né? Essa tenda a gente já usou um pouco de grasshopper e rhino para algumas coisas. E eu, pela primeira vez, imprimi os moldes, porque eu sempre desenhava eles, né? Ou eu desenhava mesmo no computador. Dessa vez eu consegui parametrizar algumas coisas e gerei umas impressões que eu recortei depois e decalquei no tecido para recortar. Porque eram muitas peças e muitas cores. Essas duas queridas são as costureiras que estão comigo há uns 8 anos.
que foram responsáveis por costurar esse trabalho. Sou muito grato a elas. E aí, agora eu queria fazer um convite a vocês. Eu queria mostrar um pouco, através de um vídeo, um pouco dessa atmosfera que acontece dentro de um espaço como esse. Como eu disse, é um espaço que tem um propósito, tem uma razão, né? E é uma coisa muito peculiar, né? Uma pista de dança. Eu entendo esse lugar quase que uma sala de terapia coletiva, né? Onde as pessoas dançam, se expressam, entram em êxtase. Muitas delas com um estado um pouco alterado, né? Em busca de entretenimento, né? Então, toda a sua composição de cor e forma, ela dialoga com isso, ela interfere nessa vibe das pessoas, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando você projeta uma pista de dança, né? Então, eu queria convidar vocês a experimentar. Isso aqui é uma técnica que a gente criou para ver se a estrutura está no nível e está no prumo, né? Precisam de 3 pessoas com cinto de segurança e capacete branco. Tô brincando. Esses são os caras que montaram essa obra. São os meus amigos e parceiros de longa data. E agora eu convido vocês a experimentarem dançar na pista. Pode?
Deu para sentir um pouquinho, né? Um dado interessante que eu acho que vale a pena ressaltar, a gente não viu nenhum celular, né? Ninguém filmando, né? As pessoas estão dançando, elas estão conectadas à música, né? E esse é o espaço que a gente desenha, né? Existe um pouco de sagrado nisso também. Aí aqui eu só vou pontuar aqui que existem muitas outras equipes com uma certa relevância que vale a pena ser pesquisado, né? Como eu disse, os eventos evoluíram, né? Hoje é uma indústria que movimenta milhões. A maioria das pessoas que projetam essas pistas são pessoas que curtiram a pista e começaram a trabalhar com isso, não são necessariamente arquitetos formados, né? Então aqui eu trouxe um pouco algumas equipes que eu admiro e gosto do trabalho. Artscape, da África do Sul, da Karen Dixon. Ela faz um trabalho de pintura à mão e também agora faz impressão. Bamboo DNA, da Costa Rica, do Gerard, faz o Boom também, um festival. Estruturas com eucalipto e bambu, ele é muito bom com bambu. Por último, do Lab, dos Estados Unidos, lógico, uma realidade americana com muito mais recursos. Eles têm uma pista dentro do Festival Coachella todos os anos, que eles fazem o desenho deles. Eles fizeram umas pistas no Boom também. Eles têm um trabalho muito forte com vigas, a técnica do rigging, do push-up, eles dominam plenamente. Essa aqui é a nossa última obra em andamento, ela foi desenhada em 2017. Para o Festival Monegros, Desert Festival, que vai acontecer na Espanha, dia 30 de julho. Eles queriam uma tenda parecida com as tendas do Boom, né? E aí eles me pediram para desenhar com vigas naquele mesmo formato, né? Então a gente criou essa tenda com essas vigas em V, cada viga mede 16 metros e tem esse ciclo de push-ups flutuando no meio da pista para vencer esse vão e para a gente ter um conjunto de tenda com o menor número de mastros possíveis, né? Outra estética, outro som, né? Aqui algumas fotos da montagem que eu consegui colher. A gente não montou essa tenda, a gente vendeu esse projeto e eles estão realizando. Ela foi montada no meio da pandemia e agora no final de julho vai se montar a cobertura, que é essa imagem desse render, que era o Pantone que eles pediram. A gente fez uma série de versões e essa foi a versão aprovada. Aqui mostrando um pouco que a mesma estrutura a gente consegue redesenhar a capa. A gente, por exemplo, essa estrutura é uma estrutura que vai ficar montada, né? Então a gente usou vigas para exterior, a gente pintou os conectores com eletrostática e tudo, porque ela vai ficar montada e eles vão reutilizar isso por algum tempo, né? Então a gente consegue reaproveitar a estrutura, redesenhar essas coberturas, né? E por último, eu queria mostrar esse vídeo, que é o vídeo do Festival de 2018, na qual vocês vão ver um pouco de outras obras e ver um pouco também dessa atmosfera que envolve esses grandes festivais, né? Aquela imagem que se moldou através da mídia, né? Que a rave é um lugar drogado, que a festa de música eletrônica é um batidão, que não tem muito sentido, né? Essa realidade não existe, né? Os festivais e a cultura da música eletrônica, ela está aí, veio para ficar, é uma indústria gigantesca, movimenta milhões, são muitos eventos no Brasil e no mundo, né? A gente no Brasil, claro, tem algumas defasagens, e esse festival é uma amostra de um festival sustentável que tem muito bioarquitetura e que atende diversos tipos de público. Então, eu queria mostrar esse vídeo para vocês. Uma pausa. Essa cobertura
foi desenhada no Photoshop essa mandala e precisava imprimir isso na estrutura, né? E aí eles me pediram para ajudar. A gente usou o Grasshopper e o Rhino para parametrizar isso. A gente imprimiu essa estampa, esse desenho, recortou as partes, gerou todos os mapas e a gente gerou todo o processo de fabricação dessa tenda.
Bom, como vocês puderam notar, é um festival bem plural, né? Várias pistas, várias estruturas, várias coisas para se fazer. Esse é um de centenas, né? Então, o que eu queria trazer um pouco para vocês era o quanto existe esse mercado, existe esse nicho de atuação para arquitetura e para bioarquitetura, que eu vejo que é um nicho pouco explorado pelos arquitetos, né? Então, convido a vocês a desbravarem esse mercado que está carente de inovação. A parametrização tem aí um campo super fértil para experimentação, é um festival carente de coisas novas, né? E é isso.